Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai direto ao ponto e destrinchar aquelas engrenagens do poder estatal, focando pesado no poder regulamentar do direito administrativo. Sabe aquela curiosidade de entender como o Estado pega o texto frio ali do papel de uma lei e transforma em ações concretas no nosso dia a dia? É um mecanismo fascinante. Então, vamos nessa! Muita gente tem aquela percepção de que, a lei foi aprovada no Congresso, acabou a história, né? Resolvido. Mas, na verdade, esse é só o pontapé inicial. Uma lei recém-aprovada costuma ser bem abstrata. Aí fica a pergunta, quem é que cria as regras exatas de como essa lei vai funcionar na prática? Ali no balcão da repartição pública ou na fiscalização das ruas? É exatamente esse gap que o poder administrativo, que a gente vai analisar hoje, vem resolver. E para manter a nossa análise bem afiada, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a necessidade da regulação, depois a definição e previsão legal, os tipos e aplicações, as características, o fenômeno da deslegalização e, para fechar, os limites da legalidade. Bora lá? Começando com a necessidade da regulação. Por que regular, afinal? O Estado precisa, impreterivelmente, de um mecanismo que seja ágil e técnico para aplicar aqueles comandos amplos na vida cotidiana que é super complexa. Sem isso, gente, a máquina pública simplesmente travaria. Não tem como. Uma forma muito legal de visualizar isso é usando uma metáfora de construção civil. Pensa assim, o passo 1 é a Constituição Federal. É o nosso alicerce, intocável. O passo 2 é a lei. A lei é tipo a planta baixa do prédio, sabe? Ela diz onde ficam as paredes, os cômodos, mas é um desenho amplo. E aí chega o passo 3, que é o regulamento. Ele é um manual de construção passo a passo. Ele não vai mudar a planta baixa, mas é ele que explica exatamente como misturar o cimento, como assentar os tijolos para a obra realmente subir e virar realidade. E a justificativa prática para isso é muito clara. O Poder Legislativo trabalha lá em cima, nas diretrizes amplas. Seria super ineficiente e traria vários problemas práticos se os legisladores tivessem que definir cada minúcia burocrática, concorda? Então rola esse afastamento natural do legislador dessas minúcias normativas. Essa bucha, digamos assim, é transferida lá para o Poder Executivo. Afinal, é o Executivo que está na linha de frente, tem a rotina e o conhecimento técnico da máquina para detalhar tudo com a velocidade que o mundo real exige. Tópico 2. Definição e previsão legal. A gente sabe como funciona na prática, mas onde é que isso está escrito? Vamos formalizar a coisa? Bom, a melhor forma de definir qualquer conceito em direito administrativo é chamando as maiores autoridades no assunto. A nossa análise de hoje bebe muito na fonte de gigantes como a Maria Silvia Zanella de Pietro e o L. Lopes Meirelles. A precisão técnica e acadêmica desses autores é o que permite a gente entender todo esse maquinário sem deixar margem para dúvida. Então, o ponto-chave aqui é essa definição formal. O poder regulamentar é, por natureza, uma faculdade privativa. O que isso quer dizer? Que pertence exclusivamente aos chefes do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governadores e prefeitos. O objetivo desses atos gerais e abstratos não é tirar uma regra da cartola, criar algo do zero, longe disso. É puramente explicar o modo e a forma de executar, do jeito certo, uma lei que já está lá. E se a gente for procurar isso no texto frio da lei, está lá no artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição Federal. É esse alicerce visual e jurídico que dá expressamente ao presidente da República a competência de expedir decretos e regulamentos para prestem bem atenção nessa expressão, fiel execução da lei. Guardem bem isso, fiel execução. Essa expressão é praticamente a alma e, ao mesmo tempo, a grande fronteira do poder regulamentar. Indo para o nosso terceiro ponto, tipos e aplicação. Como é que essa teoria toda aterriza no mundo real e na prática? A doutrina basicamente divide a brincadeira em dois tipos principais que a gente precisa comparar. De um lado, a gente tem o regulamento executivo. Esse é o feijão com arroz, o padrãozão. Ele não sobrevive sem uma lei anterior. Ele está ali só para complementar e dar aplicabilidade, como se fosse uma peça de quebra-cabeça encaixando direitinho na lei. Do outro lado, tem o regulamento autônomo, ou independente. Esse já mexe com matérias que ainda não foram disciplinadas por lei, ele acaba inovando na ordem jurídica. Mais um detalhe importantíssimo. Aqui no Brasil, o espaço para esse regulamento autônomo é extremamente restrito, super excepcional, justamente por conta do princípio da legalidade que a gente preza tanto. A aplicação prática também muda dependendo do público-alvo. Pensa só,
Os regulamentos jurídicos afetam a sociedade inteira, mexem com direitos e liberdades de todo cidadão. Por isso mesmo, a margem de discricionariedade deles é bem menor, tem que andar na linha. Já os regulamentos administrativos, esses olham para dentro. Eles focam na organização da máquina pública, tipo regra de ponto de servidor, ou regulam concessionárias que têm uma relação especial de sujeição com o Estado. Nesses casos mais internos, a liberdade da administração de organizar a casa é bem maior. Parte 4. As características desse poder. Quais são os traços que definem o jeito que essa ferramenta funciona? Olha essa sacada da professora Di Pietro, que ilustra perfeitamente como o Estado atua. O poder regulamentar não é um favorzinho, um privilégio que o executivo decide usar quando dá vontade. Nada disso. Ele é um autêntico poder-dever. A administração não pode simplesmente lavar as mãos e cruzar os braços. Deixar de regulamentar uma lei e, com isso, inviabilizar direitos da sociedade é uma falha clara no dever do Estado. Para consolidar essas características, trata-se de um poder inerentemente secundário, ou seja, ele está sempre ali subordinado um degrau abaixo do poder primário da lei aprovada pelo Legislativo. Como a gente já comentou, é privativo dos chefes do Executivo, o que significa que é indelegável. O chefe não pode simplesmente passar a caneta do decreto regulamentar para um subordinado qualquer. E, para fechar, ele produz efeitos gerais e abstratos. Ele serve para ordenar o funcionamento da máquina de um jeito padronizado e não para resolver casos isolados. Ponto 5. O fenômeno da deslegalização. Aqui a gente entra no movimento moderno, porque as coisas ficaram absurdamente complexas nas últimas décadas. Imagina o mercado de hoje: telecomunicações, petróleo, energia elétrica. É um nível de agilidade e de minúcia técnica que o Congresso Nacional simplesmente não tem como acompanhar no dia a dia. É aí que entra a famosa deslegalização. O Legislativo vai lá, aprova uma lei criando padrões amplos e delega a missão de preencher os detalhes técnicos não para o presidente da República, mas para agências reguladoras super especializadas. É o caso de uma Anatel ou de uma ANP, por exemplo. O fascinante disso tudo é que essa nossa deslegalização à brasileira não joga a hierarquia das leis no lixo. Fazendo uma analogia, é como um balão de ar quente, ele tem bastante liberdade para voar, mas ainda está amarrado por cordas. As agências reguladoras têm uma autonomia enorme, uma expertise técnica absurda para editar regras essenciais, mas não é um cheque em branco. Elas continuam rigidamente presas aos princípios da Constituição e aos parâmetros da lei que as criou. Então a lei não é rebaixada, o que acontece é que a competência de detalhar vai para a mão de quem respira a parte técnica do negócio. Agora vamos para o nosso 6º e último ponto. Pensem comigo, se o executivo está com a caneta na mão para detalhar as regras, o que impede esse pessoal de simplesmente reescrever a lei do jeito que achar melhor? É aí que entram os limites da legalidade. A grande trava de segurança começa no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. É ali que está cravado o princípio da legalidade, dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Presta atenção, em virtude de lei, não de decreto, não de portaria. Lei no sentido estrito. Essa é, literalmente, a nossa proteção máxima contra qualquer abuso estatal. Levando isso para a prática, as fronteiras do regulamento são verdadeiras muralhas intransponíveis. Um regulamento nunca, jamais pode ser contra-legem, ou seja, bater de frente com o que a lei manda. Também não pode ser outra-legem, que é dar uma despertinho e ir além do que a lei previu. E o mais crítico, o regulamento não inova. Ele é totalmente proibido de criar uma obrigação inédita, uma proibição ou uma taxa que não estava desenhada naquela planta baixa original que o parlamento aprovou. Tá, mas e se, na prática, o administrador escorregar e passar dos limites? Aí o sistema reage com mecanismos de controle rigorosos. Um decreto que exorbita o poder é simplesmente nulo. O poder judiciário, quando provocado, vai lá e invalida a brincadeira. Mas não é só isso. A própria administração pública tem um dever de fazer o autocontrole. As famosas súmulas 346 e 473 lá do STF deixam claro: a administração pode e deve anular seus próprios atos se eles estiverem viciados por ilegalidade. O sistema tem suas próprias vacinas contra os abusos. Para a gente amarrar tudo isso, a gente compreende que o poder regulamentar é vital, é a engrenagem que faz o Estado rodar e traduz o abstrato para o concreto. Mas fica o alerta: o risco de que o construtor tente alterar a planta arquitetônica original na hora de escrever o manual sempre existe. É justamente por isso que a vigilância constante dos órgãos de controle, do judiciário e da própria sociedade é essencial para manter o nosso Estado de Direito de pé. Deixo aqui essa provocação para a gente refletir sobre como essas forças invisíveis moldam o tempo todo as regras do nosso dia a dia. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima análise.